We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree? He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet? You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. At T-Mobile, our critical mission is providing unparalleled 5G coverage for when connectivity is mission critical. Introducing T-Priority, America's best 5G network experience for first responders, even in times of congestion. More capacity, faster speeds, better coverage. T-Priority from T-Mobile, built for tomorrow's emergencies, ready today. Discover more at t-priority.com. For qualifying organizations on eligible rate plans, coverage not available in some areas and may be impacted by emergencies. agenciadepodcast.com.br. A cultura pop pode nos ajudar a estudar história? Até que ponto podemos acreditar que um dia o mundo terá igualdade? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi o Massacre de Tulsa, um dos eventos históricos mais perversos e violentos da história dos Estados Unidos no século XX e que, infelizmente, pouca gente conhece. Nesse episódio, eu vou falar sobre algumas temáticas delicadas, e por isso eu preciso avisar que se você for uma pessoa sensível, principalmente com a temática racismo, ou não estiver em um momento bom da cabeça, considere ouvir esse episódio depois, beleza? Como sempre, quero lembrá-los que uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que precisamos fazer é localizar bem o objeto que vamos analisar. Tulsa é uma cidade do estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Esse estado fica no centro dos Estados Unidos, um pouco mais ao sul. Logo, tradicionalmente, estamos falando de um estado sulista. E quando falamos na história desse país, essa é uma informação que não pode passar despercebida. A segunda metade do século XIX colocou o interesse de diferentes estados dos Estados Unidos em confronto. Algumas regiões queriam o fim da escravidão, enquanto outras, as do Sul, queriam a sua manutenção. Para exercerem o que eles chamavam de direito de manterem os seus escravizados, os estados do Sul tentaram uma separação territorial, e isso colocou o país em uma guerra civil. A chamada Guerra Civil Americana, ou Guerra de Secessão, deixou milhares de mortos e uma ferida aberta em uma nação que queria se construir a partir de princípios de prosperidade. Após alguns anos de combate, os estados do norte saíram vencedores e, de fato, a escravidão no país foi abolida de maneira definitiva. Por mais que a derrota militar tenha sido algo muito duro para os estados do sul, eles conseguiram implementar, a partir de negociações, a permissão para que criassem leis segregacionistas, dividindo a população branca e negra. Como eu já falei em outros episódios aqui do História em Meia Hora, foi a partir desse contexto que surgiram as leis Jim Crow e, em seguida, grupos supremacistas como a Ku Klux Klan. O que esses dois nomes têm em comum é o fato de ambos perseguirem pessoas negras. O primeiro no âmbito jurídico e o segundo exercendo uma perseguição física. Dentre todos os estados dos Estados Unidos, aqueles que estavam na região sul eram os mais perigosos para a população negra, uma vez que eram nessas áreas os maiores índices de escravização e, em seguida, de perseguição à população afro-americana. E foi justamente nesse tipo de contexto que uma cidade como Tulsa se desenvolveu, abrigando uma boa quantidade de pessoas negras em seu território. É importante pontuar que o racismo nos Estados Unidos havia sido institucionalizado a partir das leis Jim Crow, e por isso parte da população se sentiu livre e à vontade para praticar uma série de violências contra as pessoas negras. Talvez você nunca tenha ouvido falar de alguns desses levantes, mas os primeiros anos do século XX foram extremamente complicados para os negros nos Estados Unidos. Um dos focos desse tipo de violência aconteceu na cidade de Atlanta, na Geórgia. Em 1906, dois candidatos ao governo do estado faziam uma disputa ferrenha. Houck Smith e Clark Howell
tentavam ganhar a simpatia da população. E um dos poucos assuntos que não geravam discordância era a respeito de criarem leis para impedirem que os negros votassem nessas eleições. O que tornava o debate eleitoral ainda mais quente eram as notícias que circulavam em jornais da cidade, envolvendo homens negros agredindo mulheres brancas. Hoje sabemos que 4 jornais vinculavam constantemente esse tipo de notícia, gerando na população branca uma onda de medo e vigilância contra os negros. O problema era que isso não tinha acontecido. Não existiu nenhum homem negro agindo de forma violenta contra mulheres brancas. De qualquer forma, esse tipo de manchete foi usada para inflamar ainda mais a população branca contra a população negra. No dia 22 de setembro de 1906, esse clima de medo mobilizou a população branca de Atlanta para o centro da cidade. Por volta das 21h30, essa multidão que estava em estado de choque atacou um mensageiro negro que estava em uma bicicleta. A partir disso, a violência saiu completamente de controle e até as gangues de Atlanta se juntaram à população para espancarem pessoas negras que estavam nas ruas. Trabalhadores que voltavam para suas casas foram retirados de bondes, casas foram invadidas e algumas pessoas foram mortas a tiros. Em um intervalo de pouco mais de 2 horas, quase 30 pessoas negras foram assassinadas por esse surto violento. Os negros que tinham mais condições começaram a se organizar ou se fechar em suas casas, só que armados. Quando essa notícia se espalhou, a polícia foi chamada para conter, entre aspas, essas pessoas negras que estavam com armas em suas próprias casas. Assim, o chamado Massacre Racial de Atlanta se estendeu por mais 2 dias, deixando um número ainda maior de mortos. Algo muito parecido aconteceu em cidades como Chicago e Omaha, em 1919. Cada cidade teve o seu próprio contexto, mas temos relatos de linchamentos públicos contra pessoas negras. Como aconteceu em Atlanta, algumas vezes existia uma motivação fabricada por notícias falsas, mas em outras situações, os brancos simplesmente perseguiam os negros e os matavam. Esse tipo de postura acabou ficando tão comum, e o ano de 1919 foi tão simbólico nesse sentido, que o ativista negro James Weldon Johnson criou o termo Verão Vermelho, para se referir a essas ondas de violência que resultaram em um derramamento de sangue negro. As cidades de Atlanta, Chicago e Omaha são exemplos claros de que as leis legitimam certo tipo de ação, e isso necessariamente acaba chegando às vias de fato. Mas acima de tudo, eu fiz questão de trazer esses exemplos para vocês, para mostrar que os linchamentos e ataques violentos à luz do dia não era algo incomum nos Estados Unidos. Infelizmente, isso tudo foi apenas uma espécie de ensaio para o que aconteceria em seguida. Eu tô falando do grande massacre com caráter exclusivamente racial que vai acontecer na cidade de Tulsa. This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Hey, it's Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast here to tell you about Michelob Ultra Courtside. It's getting fans closer to the NBA with a chance to win prizes like courtside seats, a trip to All-Star Weekend, and much more. Check it out at MichelobUltra.com/courtside. Michelob Ultra Superior Access, Courtside 24-25 Sweepstakes, no purchase necessary. Open to U.S. residents 21 and up. Begins on October 1st, 2024, ends July 1st, 2025. Multiple entry periods. Visit MichelobUltra.com/courtside for free entry deadlines, and official rules. Message and data rates may apply. Void where prohibited. Por mais que o período da Guerra Civil Americana tenha sido muito traumático para o país, o início do século XX representou uma nova esperança para muitos cidadãos estadunidenses. Mas claro, eu preciso abrir parênteses aqui. Eu tô falando de um país em que existem leis segregacionistas. É impossível existir igualdade de oportunidades em um país assim. Mas, de qualquer forma,
o final da Primeira Guerra Mundial colocou os Estados Unidos em uma posição muito vantajosa no cenário internacional, mobilizando toda a economia do país. Quem explica isso melhor é o professor César Alexandre da Silva Aprile, ao dizer que, abre aspas, após a vitória da Tríplice Entente na Primeira Guerra Mundial e o sucesso estrondoso dos Estados Unidos na guerra, a imagem e a economia dos norte-americanos foi catapultada como nunca antes visto. Esse evento acentuou a sua posição hegemônica internacionalmente, sendo o principal país responsável pela reconstrução da Europa. Com um crescimento nacional jamais visto, os Estados Unidos passaram a viver, até então, o melhor período de sua história, que ficou conhecido como os Roaring Twenties, que significa Loucos Anos 20. Esse período ficou marcado também pelo American Way of Life, onde os norte-americanos puderam aproveitar um momento de avanço do consumo de mercadorias. Fecha aspas. Essa informação é importante, porque, como disse o professor César, a década de 20 foi marcada pela prosperidade. E esse cenário de otimismo chegou também na cidade de Tulsa. No início da década de 20, essa era uma cidade considerada moderna e com mais de 100 mil habitantes. Alguns anos antes, a descoberta de poços de petróleo havia enriquecido moradores brancos e alguns negros que tinham terras nessas regiões. Mas não se engane, ainda estamos falando do mesmo país em que as leis Jim Crow existiam, e isso não era diferente em Tulsa. Nessa cidade, a segregação racial podia ser vista através da divisão espacial. Existia uma linha de trem perto do distrito negro de Greenwood, que basicamente separava a cidade em duas partes. Ao norte dos trilhos ficavam os bairros da população negra, e de forma muito interessante, essa região começou a atrair muitos empreendedores a partir de 1905. Uma vez que a cidade dividia negros e brancos, os comércios locais eram focados na população negra. Com o tempo, o que passou a acontecer foi um crescimento e valorização dos próprios empreendimentos, da mesma forma que os bairros negros também começaram a prosperar na medida do possível. Só para vocês terem uma ideia do crescimento, em 1921, apenas na região negra de Greenwood, moravam um pouco mais de 10 mil pessoas. Uma densidade populacional muito grande para os padrões da época. O historiador Scott Ellsworth é um pesquisador que se dedica apenas à história de Tulsa, e ele falou o seguinte sobre a parte negra no início do século XX, que abrigava 2 jornais, várias igrejas, uma biblioteca e vários estabelecimentos comerciais que pertenciam a proprietários negros. Os 40 quarteirões formavam a chamada Wall Street Negra, que eram pontuados por hotéis, restaurantes, joalherias e cerca de 200 estabelecimentos comerciais de pequeno porte, como farmácias, armarinhos, lavanderias, barbearias e salões de beleza. Havia até um cinema. Fecha aspas. Vocês notaram que o professor Scott usou um termo diferente? Ele disse que Greenwood e outras regiões habitadas por negros formavam a Wall Street Negra. E eu não sei se é do seu conhecimento, mas Wall Street é uma das avenidas mais importantes dos Estados Unidos, por se tratar do principal centro financeiro do país por ter ali a maior bolsa de valores. Então, quando falamos de Tulsa, e mais especificamente na parte que teoricamente era mais abandonada por conta da segregação racial, estamos pensando em uma região próspera com uma economia local bem ativa e com vários empreendedores que tinham negócios de sucesso. Além de comércios, a parte negra de Tulsa também servia de morada para pessoas importantes e pessoas com algumas posses. Era comum você encontrar casas elegantes, escritórios de advogados, dentistas e médicos renomados por lá. Existia até um homem chamado Simon Barry, que era um piloto e tinha o seu próprio avião. Ele o usava em sua empresa de transportes. E eu sei que o cenário que eu estou descrevendo para vocês é bem positivo e conta muito a favor de Tulsa como um lugar que, apesar das leis segregacionistas, ainda era um espaço de prosperidade. Isso até era verdade, mas não podemos esquecer que o racismo existe hoje e nessa época também existia. E nesse período contava com a ação de grupos violentos. Mesmo com o crescimento econômico, Tulsa também tinha problemas com altas taxas de criminalidade e casos de linchamento. Inclusive o de um jovem que foi acusado de assassinar alguém e ele acabou morto por uma multidão branca meses antes do massacre de Tulsa.
Além dos linchamentos públicos que vez ou outra aconteciam, como em Chicago e Omaha, havia em Tulsa um ressentimento muito grande por parte de alguns brancos, pelo fato de pessoas negras estarem conseguindo ser bem-sucedidas em seus negócios. Uma mulher chamada Michelle Brown, que viveu em Greenwood nessa época, relatou o seguinte sobre essa questão, abre aspas. Muitos brancos tinham inveja do sucesso dos afro-americanos, faziam comentários do tipo: como esses negros ousam ter um piano de cauda em sua casa se eu não tenho um piano na minha? Eles também acreditavam que os afro-americanos estavam roubando seus empregos. Fecha aspas. E essa questão dos empregos é muito importante, porque uma parte mais ao norte do estado de Oklahoma estava tendo muitos problemas econômicos, resultando em uma crise de demanda e, consequentemente, nos empregos. Muitas dessas pessoas migraram para outras cidades como Tulsa, que apresentavam um índice econômico bem melhor. Ao se depararem com uma cidade dividida e a parte negra estar vivendo em um ótimo momento, isso acabou revoltando ainda mais os brancos que procuravam empregos. E como já se tornou uma espécie de bordão aqui no podcast, sempre que existe um momento de crise, esse é o cenário ideal para o crescimento de ideias radicais e violentas. E foi dentro desse contexto que a Ku Klux Klan ganhou espaço e se tornou uma organização que cresceu bastante em Oklahoma. A KKK passou por diferentes fases ao longo de sua trajetória, e nas primeiras décadas do século XX foi o período da reconstrução, e Oklahoma teve um papel central nesse processo. A partir de 1915, células da Klan entraram no estado, e muitos dos seus membros faziam parte da própria estrutura burocrática e militar da região. Eu estou me referindo ao fato de bombeiros, policiais, líderes municipais e políticos de Oklahoma e de Tulsa fazerem parte do grupo extremista e racista. Membros da Ku Klux Klan já tinham participado de alguns linchamentos em Tulsa, mas Greenwood estava prestes a vivenciar algo de proporções inimagináveis. Pessoal, eu já quero falar mais sobre isso e como o que aconteceu em Tulsa pode ser encarado como um grande trauma nacional. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre violência, memória, debates, HQs e psicologia. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. Ainda vejo homens negros, vejo eles sendo alvejados, corpos negros caídos na rua. Ainda sinto o cheiro de fumaça e vejo o fogo. Ainda vejo negócios de negros sendo incendiados. Ainda ouço aviões voando sobre minha cabeça. Ainda ouço gritos. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas por uma sobrevivente do massacre de Tulsa, chamada Viola Fletcher. Na época, ela tinha apenas 7 anos de idade e testemunhou cenas horrorosas de violência. Para entender como que tudo isso se desenrolou, precisamos olhar para um elevador. No dia 30 de maio de 1921, um jovem negro de 19 anos chamado Dick Rowland pegou um elevador em um prédio chamado Drexel Building, porque ali era o único edifício no centro da cidade que tinha um banheiro próprio para negros. Ao entrar no elevador, ele se deparou com uma jovem branca chamada Sarah Page, que trabalhava ali como ascensorista. Um funcionário de uma loja de roupas localizada no primeiro andar ouviu o que pareceu ser o grito de uma mulher e viu um jovem negro correndo no prédio. O funcionário foi até o elevador e encontrou Paige agitada e ansiosa. Pensando que ela tinha sido atacada fisicamente, o funcionário chamou as autoridades. Investigações posteriores concluíram que o que motivou o grito foi um incidente pequeno, como um tropeço ou um pisão no pé da jovem.
O problema é que, como Dick era um rapaz negro e quem estava gritando era uma moça branca, logo ele foi tratado como um abusador. Na manhã após a confusão, os detetives Henry Carmichael e Henry C. Peck, um policial negro, localizaram o menino negro Dick Rowland na Greenwood Avenue e o prenderam. O rapaz inicialmente foi levado para a cadeia da cidade de Tulsa. Na tarde daquele mesmo dia, o comissário de polícia disse ter recebido um telefonema anônimo ameaçando a vida de Rowland. Ele, então, ordenou que Dick Rowland fosse transferido para a cela mais segura no piso superior do Tribunal do Condado de Tulsa. O garoto era bem conhecido entre os advogados e outros profissionais da área jurídica da cidade por conta do seu trabalho como engraxate. Apesar dessas pessoas darem um bom testemunho do Dick, as coisas se complicaram para o seu lado. Os maiores jornais da cidade eram todos controlados por pessoas brancas, e o Tulsa Tribune foi muito rápido em publicar uma matéria com a seguinte manchete: "Negro ataca garota em elevador". Na mesma edição, o jornal escreveu um aviso no editorial sobre um provável linchamento contra Dick Rowland. O jornal era conhecido na época devido ao seu sensacionalismo na forma com que as suas matérias eram escritas. A notícia se espalhou com muita rapidez e centenas de pessoas começaram a ir para a frente do tribunal para exigirem do xerife Willard M. McCullough que entregasse o rapaz para que ele fosse linchado pelas pessoas. O xerife se recusou a fazer isso e aumentou a segurança na sua unidade. A alguns metros da Greenwood Avenue, membros da comunidade negra foram se reunindo para discutir a situação no tribunal. A comunidade estava determinada a impedir o linchamento de um outro jovem negro, mas estavam divididos sobre as táticas a serem usadas. Os jovens eram veteranos combatentes da Primeira Guerra e estavam se preparando para uma batalha através do recolhimento de armas e munições. Os mais velhos, em sua maioria, eram homens prósperos de negócios e temiam que um confronto provavelmente custasse caro para o comércio local. Um homem chamado O.W. Gurley, que era líder da comunidade negra, entrou no tribunal onde falou com o xerife, que garantiu que não haveria linchamento. Gurley tentou acalmar aqueles que queriam um confronto armado, e mesmo assim, aproximadamente um grupo de 30 homens negros armados com rifles e espingardas foram para o tribunal para ajudar a defender o rapaz. O xerife recusou ajuda e pediu para que todos voltassem para casa. Porém, os brancos viram que alguns negros tinham ido até o tribunal armados e por isso reforçaram o pedido para fazerem o mesmo. É bem provável que quase 1000 homens brancos armados tenham ido para o tribunal para pressionarem o xerife. A tensão em Tulsa era enorme. A comunidade negra estava preocupada com a segurança de Rowland e pequenos grupos de homens negros armados começaram a dirigir em direção ao tribunal, em parte para reconhecimento e também para demonstrar que eles estavam preparados para tomarem as medidas necessárias para proteger o garoto que estava preso. Muitos homens brancos interpretaram essas ações como uma espécie de levante negro e ficaram muito preocupados. Frustrados por não terem conseguido linchar Dick Rowland, brancos armados começaram a atacar negros de maneira aleatória, atirando contra pessoas e casas. De acordo com historiadores, as autoridades policiais não fizeram quase nada para impedir o conflito nas primeiras horas, se concentrando em proteger os bairros com moradores brancos que não estavam sob ataque. Na madrugada do dia 1º de junho, uma multidão cheia de ódio já contava com milhares de pessoas que agora estavam marchando em direção a Greenwood. Segundo testemunhas, os invasores atearam fogo nas casas e nas lojas. Objetos de valor foram roubados e o resto destruído. Pelo menos uma metralhadora e até aviões foram usados nos ataques. Sobreviventes relataram ter visto homens, mulheres e crianças mortos a tiros ao tentarem escapar das chamas. Você se lembra que eu falei que membros da KKK estavam na polícia e nos bombeiros? Então, mesmo com um bairro negro em chamas, o corpo de bombeiros não respondeu aos chamados de emergência. Nessa madrugada, negros que estavam armados tentavam se defender como podiam. Um boato circulou que mais negros estavam vindo de trem para ajudar em uma invasão de Tulsa. Apesar dessa tentativa de defesa, o que aconteceu nessa madrugada foi de fato um massacre. Cada vez mais, os negros eram empurrados para fora da cidade de Tulsa.
Milhares tentaram fugir e aqueles que resistiram foram mortos. Como a instabilidade se espalhou para outras partes da cidade, muitas famílias brancas da classe média que empregavam negros em suas casas, como cozinheiros e empregados, foram abordados pelos extremistas brancos. Eles exigiram que as famílias entregassem os seus funcionários para serem levados para os centros de detenção da cidade. Muitas famílias brancas atenderam os pedidos, e as que se recusaram foram alvos de ataques e vandalismos. A população negra que fugia ainda precisava lidar com a fumaça que aumentava por conta das casas que iam sendo incendiadas. O cenário era de completa destruição. Se liga só no que o professor Ellsworth falou sobre isso, abre aspas. Quando o reforço da Guarda Nacional chegou a Tulsa, às 9h15 da manhã, a maior parte de Greenwood já havia sido destruída. Quando a violência finalmente chegou ao fim, a cidade estava sob lei marcial, milhares de cidadãos haviam sido detidos por guardas armados e a segunda maior comunidade afro-americana do estado havia sido reduzida a cinzas. Fecha aspas. A Wall Street negra foi destruída. Isso incluiu 191 lojas comerciais, uma escola, várias igrejas e o único hospital do distrito. A Cruz Vermelha informou que 1.256 casas foram queimadas, outras 215 saqueadas. O setor imobiliário de Tulsa estimou perdas de propriedade que totalizaram quase $2 milhões em imóveis e 750 mil em bens pessoais. A ascensorista Sarah Page retirou a acusação contra Dick Rowland e ele não foi indiciado. Mesmo assim, as autoridades decidiram que os negros eram os culpados pela violência, classificada como um motim racial. Nenhum dos invasores brancos jamais foi responsabilizado. Uma das coisas mais importantes quando estudamos história é o conceito de memória, ou seja, como algo é lembrado. E o massacre de Tulsa é um ótimo exemplo de como isso pode dizer muito sobre um país. Um dos primeiros pontos que precisam chamar a nossa atenção é a respeito do número oficial de mortos. Quando aconteceu o massacre, muitas instituições do governo simplesmente se recusaram a contabilizar os mortos, e aqueles que fizeram a contagem não divulgaram os números. Os dados que foram mostrados ao público no ano do ocorrido disseram que apenas 26 negros e 10 brancos morreram durante as tensões. Já uma organização focada na luta pelos direitos civis disse ainda em 1921 que mais de 200 negros foram mortos. Porém, a partir de uma comissão governamental criada em 2001, chegou-se ao número de pelo menos 300 mortes de pessoas negras. Ou seja, claramente existe uma disputa aqui pelo número oficial de mortos. Um outro ponto importante sobre como que o massacre de Tulsa pode ser analisado a partir da perspectiva da memória é que pouquíssimas pessoas conhecem o que ocorreu ali. Em 2019, uma HQ chamada Watchmen foi adaptada em uma série pela HBO e o sucesso foi instantâneo. Porém, nos primeiros episódios da série foi apresentada uma cena em que acontecia o massacre na cidade de Tulsa, onde as vítimas eram as pessoas negras. E acredite se quiser, os espectadores não sabiam se aquilo era real ou apenas ficcional. Ou seja, gente, o massacre de Tulsa é um evento que foi apagado da memória dos Estados Unidos. Até pouco tempo atrás, isso não estava em livros didáticos, livros de grande circulação ou até mesmo na cultura pop. Um outro indicativo do quanto isso é problemático tem relação com a produção desse episódio. Boa parte dos artigos feitos sobre essa questão foram escritos por psicólogos. E eu acredito que isso acontece porque ainda estamos falando de um acontecimento histórico que está no campo do trauma, indicando que a ciência histórica, mais uma vez, tem um papel crucial, que é trazer à tona verdades que foram escondidas. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro se chama História dos Estados Unidos, o segundo se chama Ku Klux Klan, e o terceiro se chama Malcolm X. E agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história do massacre de Tulsa, estamos falando de um episódio extremamente violento e que pode representar a maneira que os Estados Unidos lidam com a sua própria história.
Após o decreto das leis de segregação racial, vários linchamentos contra negros se espalharam pelo país, fazendo com que esse tipo de prática fosse normalizada. Além disso, no início do século XX, muitos jornais sensacionalistas criavam factoides, aumentando a histeria dos brancos contra os negros. Foi isso que aconteceu em Tulsa, quando um jovem negro, aparentemente, chegou a esbarrar em uma moça branca. E isso resultou em um levante de milhares de pessoas brancas armadas contra a população negra que vivia na parte norte da cidade. Além de terem que lidar com a violência em si, a comunidade negra de Oklahoma precisou enfrentar o silenciamento e o esquecimento desses acontecimentos, uma vez que até hoje poucas pessoas conhecem de fato o que foi o massacre de Tulsa. Esse massacre é um exemplo vivo de como o discurso de prosperidade dos Estados Unidos só atingiu algumas pessoas. Na verdade, era mais fácil prosperar sendo criminoso do que sendo negro. E uma prova disso foram os traficantes de bebidas durante o período da Lei Seca, que enriqueceram muito e, às vezes, até tinham envolvimento com a máfia italiana. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver a fim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!